Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. E aí, vamos falar de Detetive Astral? Isso mesmo, esse é o primeiro episódio do Detetive Astral de 2022. Portanto, fica comigo aqui nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Luciano, eu acordei. Isso mesmo, eu acordei. Não há outra definição para dizer o que aconteceu comigo. Eu abri os olhos e eu estava em um chão duro de pedras. Eu estava usando uma bata de linho e uma calça do mesmo tecido. E eu estava descalço e, claro, aquilo parecia linho, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu estava todo sujo e me sentia fraco, muito fraco. Olhei do lado e havia outras pessoas. Todas já estavam em pé, tossiam assim como eu. O céu estava escuro, nublado, mas ainda era dia. Eu não sabia exatamente onde eu estava, na verdade, eu não sabia nem quem eu era. Essa é uma sensação horrível. Havia homens e mulheres de várias idades. Havia também uns seres estranhos que não eram humanos, mas também estavam, assim como eu, fracos, sujos e cansados. Eu estava com muita sede e muita fome. Meus olhos ardiam e também havia uma falta de ar muito forte. O ar, por falar nisso, tinha cheiro de metal e fuligem. No horizonte havia montes e montes de ferro e lixo empilhados. Dei uma volta pelo local e vi que estávamos todos em um cercado circular de uns poucos metros de raio. Havia uma cerca de metal e arame em volta de todos nós. Dei a volta acompanhando a tal cerca e notei que todos, assim como eu, estavam confusos. Eu estava com vontade de chorar, vontade de chamar alguém que gostava de mim e que também eu gostava muito, alguém que cuidava de mim desde o meu nascimento. Como ela se chamava mesmo? Eu não sei. Na hora, uma sensação muito forte veio no meu coração e eu lembrei de um sorriso, uma mulher, um cheiro, mãos carinhosas que cuidavam da minha ferida e me alimentavam. Quem era ela? Uma espécie de santa para mim, alguém que morreria por mim. Então, do nada, eu falei. Não sei como, pois eu não lembrava como falar. Mas eu consegui falar. E eu disse: Mãe. Assim que eu ouvi a minha própria voz dizendo essa palavra, o som da minha voz e o próprio soar daquela palavra trouxe uma enxurrada de lembranças. Eu vi toda a minha vida, literalmente, desde o nascimento até aquele momento. Então eu caí de joelhos e repeti: Mãe. Os demais, ao ouvirem a minha frase, ou melhor, a minha palavra, também disseram: Mãe. Acho que aquilo foi um gatilho para todos. Não sei quem eram e nem de onde vieram, mas creio que, ao ouvirem essa palavra e repetirem para si mesmos, todos tiveram o mesmo momento de catarse como eu. Não posso garantir que todos, mas muitos começaram a se lembrar de quem eram e a chorarem e repetirem a palavra: Mãe, mãe, mãe. Até que a repetição começou a virar um apelo: Mãe, mãe. Todos chamavam pela mãe. Éramos como bebês, como crianças, mas
adultos na verdade, ou de idades variadas, com o sentimento total de tristeza e abandono, como se chamássemos por alguém que jamais viria. Até que alguém gritou: "Quietos!" Olhamos para um canto da grade e havia um portão, e nesse portão, do lado de fora, havia um homem alto, forte, de macacão azul, todo sujo, sem mangas e com um saco na cabeça, um saco de pano, um saco sujo e cheio de sangue. Nesse saco não tinha furos para os olhos, nem para a boca, nem para as orelhas. Todos nós nos aproximamos dele e ele falou assim: "Meu nome é Gaol e eu sou o pesadelo de vocês. Eu vi que já entraram na fase de chamarem pela mãe, e isso é bom. Já devem lembrar e saber o que ocorreu para estarem aqui. Vocês estão na Casa de Punição Perpétua Adolf Judas, também conhecida como Porão. Se estão aqui, é porque merecem." Gaol era um homem enorme. Sua voz era gutural. Ele espalmou a mão, mostrando um símbolo desenhado na palma, e falou assim: "Por ordem do diretor do porão, a minha obrigação é apresentar isto a vocês." Todos nós olhamos para a palma da mão dele, que brilhou, e em seguida tudo sumiu. Fui tragado para um nada escuro, onde uma voz do além, enorme e poderosa, retumbou. Foi como um sonho instrutivo. Enquanto a voz falava, imagens apareciam para ilustrar o que era dito. "Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Punição Perpétua Adolf Judas, chamada por uns de porão, por outros de umbral, ou até trevas exteriores e inferno. Não há como escapar, é impossível. Não queremos corrigi-los, não queremos integrá-los, muito menos educá-los. A nossa única função é somente e exclusivamente puni-los. Aqui, quem vocês são ou foram não vale de nada. Aqui não há honra, não há ordem ou procedimentos corretos. Temos apenas o objetivo de manter o porão funcionando para que vocês mesmos sejam os piores pesadelos uns dos outros. As refeições serão servidas e servirão como carga mínima energética para que seu corpo se mantenha presente. Vocês terão celas e terão roupas, tudo o mínimo para que possam coexistir nesta dimensão de tortura. Aqui não há remédios, não há enfermaria. Está liberado para que causem dor uns aos outros. Imponham-se, defendam-se, ataquem. Não é possível se suicidar no porão, porque a morte não existe, mas a dor e os danos são permanentes. O diretor tem o prazer de manter Gaol e o seu grupo de carcereiros sempre bem armado e bem preparado. Obedeçam e sigam as regras do porão e enlouqueçam. Obrigado por escolherem o porão e bem-vindos a uma eternidade de dor, sangue, choro e ranger de dentes. Então aquela visão terminou. Todos ainda estávamos lá, na mesma posição, porém mais assustados. Gaol aproveitou para dizer: "Agora vocês me seguirão até a entrada do porão, a casa de vocês para sempre."
conhecerão cada detalhe do local, que vocês aprenderão a odiar e a temer, mas que nunca escaparão. Um lugar onde a luz de Deus nunca chega. Então uma voz veio de trás. Não vai rolar. Olhamos para trás e era um ser enorme, com cerca de 3 metros de altura, vestindo a mesma roupa de prisioneiro que todos nós usávamos. Ele veio caminhando acelerado em nossa direção e a direção do portão. Assim que ele se aproximou, ele disse: Escuta aqui, otário. Eu sou um marquês. Eu sou importante de onde eu venho. Eu não obedeço nada e nem ninguém. Abre essa droga agora. Eu quero ir embora. Quero falar com o diretor e depois ir para casa. Eu vou meter o braço em você e em qualquer um que quiser me impedir. Gaol fez um sinal para que o homem gigante se acalmasse. Espere, eu não sabia que o senhor era o marquês. Espere, calma. Gaol apanhou uma espécie de barata enorme, besouro, não sei, em seu bolso. O inseto esperneava. Era como se fosse um walkie-talkie ou um rádio. Gaol falou na barriga da barata. Abram o portão de recepção. Então uma campainha soou e o portão se abriu. O marquês passou pelo portão e Gaol trancou novamente. Então Gaol disse: Desculpe, senhor marquês. O marquês impaciente falou: Desculpe nada, seu imbecil. Agora me leve ao diretor, ou eu vou meter o braço. Gaol completou: Desculpe eu não ter sido claro. O marquês não entendeu nada. Como assim, claro? Então Gaol o empurrou, segurou em seu pescoço com uma das mãos e com a outra segurou o seu pulso e puxou com força, arrancando o braço direito do marquês. O marquês gritou de dor, sem acreditar, e Gaol soltou o pescoço, segurou novamente o pescoço com a outra mão e, com o braço solto, arrancou, segurando no pulso, o braço do marquês. Dessa maneira, o marquês estava sem os 2 braços. Sangue jorrava das laterais do homem, que não acreditava e sentia cada segundo daquela dor e daquela tortura. Então Gaol disse assim: Agora eu acredito que você não vai meter o braço em ninguém. É uma pena, pois eu acredito que seria bom se você tivesse os braços para se defender do que te espera aqui no porão. Desculpe novamente, marquês. Desculpe eu ter lhe dado esperanças de que alguém liga para quem você foi ou quem você acha que é. Então, Gaol pegou os 2 braços do marquês que estavam no chão e jogou para longe, onde cães estranhos se aproximaram para comer os membros. Gaol enfiou a mão na boca do marquês e arrancou a língua com toda a força e disse: Desculpe também por deixá-lo vivo e mutilado para que você sofra todos os dias e se arrepende e se lembre de que eu mando em você. Eu sou dono de todos vocês prisioneiros. Vocês não são nada além de refeição. Não há truque aqui. Não há nada que vocês saibam ou tenham feito que serve aqui. O porão é protegido. O porão anula qualquer coisa que vocês possam ter ou saber. O marquês caiu de joelhos, gemendo alto. Gaol olhou para nós e falou:
Agradeçam ao Marquês Idiota aqui pela lição gratuita de obediência que ele acabou de dar, pois eu estava aguardando que um nervosinho se rebelasse para servir de exemplo, mas foi mais rápido do que eu imaginei. Senhoras e senhores, o pesadelo de vocês começa agora. Então, novamente, Gaol pegou a barata walkie-talkie e avisou para que o portão fosse aberto. O portão se abriu e, com um gesto de mão, ele apontou que todos nós entrássemos em silêncio. E fizemos uma fila e seguimos a ordem do nosso terrível carcereiro. E essas foram as minhas primeiras horas no porão. Um paraíso comparado com o que eu enfrentaria nos próximos dias. E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Detetive Astral. Gostou? Então, o que você está esperando? Deixe o seu comentário, seu like e aguardem. No próximo domingo tem continuação, tá bom? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além.